Olá pessoal, meu nome é Jackson e hoje eu vou estar gravando uma videoaula sobre o logaritmo neperiano. O objetivo de estar gravando essa videoaula é devido à dificuldade que muitos alunos têm na disciplina de Cálculo 1. Então eu sou professor de Cálculo 1 aqui na UFESA há um tempo e muitos alunos, quando chega no momento de usar um logaritmo neperiano, eles não estão bem lembrados e alguns até dizem que nunca viram esse assunto no ensino médio. Então, antes de falar diretamente do que é o logaritmo neperiano, eu vou estar falando sobre logaritmo. Então, o que é um logaritmo de um número? Vamos à definição. A definição começa dizendo o seguinte: sejam a e x números reais, então a e x são números reais, com x maior do que zero e a um número maior do que zero e diferente de 1. Então, o log de x na base a é igual a um número m, se e somente se a elevado a m é igual a x. Então, o que é o logaritmo? O logaritmo de um número, o logaritmo de x na base a, é um número. Então, primeira coisa, para você poder calcular o logaritmo de um número x na base a, você precisa ter em mente que o x tem que ser um número estritamente positivo e o a tem que ser um número estritamente positivo também, porém diferente de 1. Ok? Então, não se calcula, pelo menos nos números reais, logaritmo de um número negativo. E também não se calcula o logaritmo do número zero. Só está definido para números positivos. E a base, números positivos e diferente de 1. Então, esse x é chamado também de logaritmando. Logaritmando. O a é chamado de base. Então, todas as vezes que você está calculando o log de x na base a, você está procurando um número m. Tá ok? Quando você elevar a m, você obtém o número x, ok? Então, o log de x na base a é m, se e somente se a elevado a m é x. Então, quando essa base a é o número 10, quando a base a é o número 10, o logaritmo é chamado de logaritmo decimal. E muitos livros omitem essa base. Então, o logaritmo de x na base 10 se escreve apenas logaritmo de x em muitos livros, principalmente livros do ensino médio, ok? Então, quando você vê apenas log de x, não é porque esqueceu de colocar a base, é porque está omitido, está subentendido que essa base é a base 10. Esse logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Por outro lado, quando a base, o número a, é a constante de Euler, muitos chamam de Euler, mas vamos chamar aqui de Euler, constante de Euler que vale aproximadamente 2,718, então o log de x na base e, ou seja, o log de x na base, cuja base é a constante de Euler, se escreve apenas ln de x. Então esse ln de x é o log de x na base e. Ele é chamado de logaritmo neperiano. Por que logaritmo neperiano? Devido ao matemático John Napier. Ele também, em alguns contextos, é chamado de logaritmo natural. Logaritmo natural, porque quando você está modelando problemas da natureza, esse logaritmo aparece em muitas ocasiões. Então, ele também pode ser chamado logaritmo natural ou logaritmo neperiano, em homenagem ao matemático John Napier. Então, alguns exemplos de como calcular logaritmos, né? Então, primeiro exemplo, o log de 8 na base 2 é 3. Lembre-se, quando eu estou querendo calcular o log de 8 na base 2, eu estou procurando um número, tá ok? Quando eu elevar 2 a este número, eu obtenho 8. Então, 3 é esse número, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, aqui, ó. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, como 2 elevado a 3 é igual a 8, então o log de 8 na base 2 é 3. Da mesma forma, o log de 100, aqui observa que eu, de propósito, não coloquei a base, porque se não está aparecendo a base é 10, está se tratando de um logaritmo decimal. Então, o log de 100 é o log de 100 na base 10. Então, o log de 100 na base 10 é 2, pois 10 elevado a 2 é 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Da mesma forma, agora, o log de 1/5 na base 5 é menos 1. O que é o log de 1/5 na base 5? É o número, tá ok? Quando eu elevar 5 a este número, eu obtenho 1/5. E quando eu elevo 5 a menos 1,
eu obtenho 1/5. Então, o log de 1/5 na base 5 é o número menos 1, pois 5 elevado a menos 1. Então, quando eu estou elevando um número a um expoente negativo, esse menos inverte a fração. Então, aqui é 5 dividido por 1, vai ficar 1 dividido por 5. Então, o log de 1/5 na base 1 é menos 1. O log de 1/5 na base 5 é menos 1. Um quarto exemplo trata-se do log de 1 na base 7. O log de 1 na base 7 é 0. Por quê? Porque 7 elevado a 0 é 1. Na verdade, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Deixa eu ajeitar aqui. Então, o log de 1 na base 7 é 0, pois 7 elevado a 0 é 1. Se eu estivesse calculando o log de 1 na base 10, também seria 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 0 resulta no número 1. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho uma consequência imediata da definição de logaritmo, que o logaritmo de 1 em qualquer base será 0. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Aqui, em particular, eu poderia dizer que o logaritmo neperiano de 1 é 0. Ok? Um outro exemplo está aqui o ln de E, o logaritmo neperiano de E. O logaritmo neperiano de E é 1. Por quê? Pois o ln de E nada mais é do que o logaritmo de E na base E. Então, escrevo ln para simbolizar o logaritmo de E na base E. Então, o log de E na base E é um número, tal que quando eu elevar E a este número, eu obtenho E. E o número, obviamente, aqui é o número 1, porque se eu elevar E elevado a 1, eu obtenho E, ok? Por isso que o logaritmo neperiano de E é 1, pois E elevado a 1 é E. Então, agora vejamos algumas propriedades que seguem imediatamente da definição de logaritmos. A primeira propriedade, ela diz que o logaritmo de x na base x é sempre igual a 1. Ou seja, sempre que o logaritmando e a base são iguais, então o resultado será 1. O logaritmo de x na base x é 1. Pois, claramente, x elevado a 1 é igual a x. X elevado a 1 é igual a x para qualquer que seja o número x. Para todo x positivo com x diferente de 1. Ok? Então, sempre que você estiver calculando o logaritmo de 1000 na base 1000 é 1. Logaritmo de 3 na base 3 é 1. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Em particular, segue dessa propriedade aqui, que o logaritmo neperiano de E é igual a 1, como calculamos anteriormente, porque o ln de E é o log de E na base E. Ok? A segunda propriedade imediata diz que o logaritmo de x elevado a um expoente n na base x é igual a n. Ou seja, se eu estiver calculando log de 2 elevado a 3 na base 2, vai dar 3. Log de x elevado a n na base x é n. Por quê? Porque x elevado a x claramente é igual a x elevado a x. X elevado a n é igual a x elevado a n. Então, essas propriedades elas são imediatas mesmo, por isso a gente apenas está justificando diretamente. A terceira propriedade imediata diz que o logaritmo neperiano de 1 na base A é 0. Não importa qual seja a base A, o logaritmo de 1 nesta base será sempre 0. Por quê? Porque qualquer que seja o número elevado a 0, resulta em 1. Então, o logaritmo de 1 na base A é sempre 0, pois A elevado a 0 é igual a 1 para qualquer que seja o número A. Para qualquer que seja o número A positivo, com A diferente de 1, porque a base tem que ser sempre positiva e diferente de 1. A quarta propriedade imediata, que segue imediatamente da definição, é essa aqui, que diz que o log de x na base A é igual ao log de y na base A, se e somente se x é igual a y. Ou seja, se eu tenho uma igualdade de logaritmos, onde as bases são iguais, se as bases são iguais, então os logaritmandos
também tem que ser iguais. Se e somente se. Se x é igual a y, então posso dizer que o log de x na base A é igual ao log de y na base A e vice-versa. Ok? A quinta propriedade diz que se eu estou fazendo o cálculo de uma potência onde a base é A e o expoente é o log de x na base A, então o resultado dessa potência é o logaritmando x, ou seja, A elevado ao log de x na base A é igual a x. Isso aqui para qualquer que seja a base A e o logaritmando x. Sempre vai valer. Em particular, essa propriedade aqui diz que a constante de Euler é elevado ao ln de x será sempre x. Por quê? Porque no logaritmo neperiano a base é E. Então aqui eu tenho uma potência onde a base da potência é E e o expoente é um logaritmo que também tem base igual à base da potência E. Então o resultado dá x. Ok? Eu vou apagar isso aqui e eu vou justificar esta propriedade. Para justificar essa propriedade, eu vou chamar o log de x na base A de m. Então, seja se m é igual ao log de x na base A, ou seja, se o log de x na base A é igual a m, isso é equivalente a dizer que a elevado a m é igual a x. A elevado a m é igual a x. É a definição do logaritmo. O logaritmo de x na base A é um número real m. Se e somente se a elevado a m é igual a x. Mas observa que este m é exatamente o log de x na base A. Então, substituindo m pelo valor de log de x na base A, eu vou ficar com a elevado ao log de x na base A igual a x. Então, está comprovado que a elevado ao log de x na base A é sempre igual a x. Então, essas são as propriedades imediatas, segue imediatamente da definição de log. Sempre que eu estou calculando o log de x na base x, é 1. Log de x elevado a n na base x é n. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. Em particular, o logaritmo neperiano de 1, ln de 1, também é 0. Ou seja, o logaritmo de 1 na base E é 0. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Log de x na base A é igual ao log de y na base A, se somente se x igual a y. E potência A elevado ao log de x na base A resulta no x. Então, esse x aqui, ele vem para cá. Ok? Então, agora nós vamos ver as propriedades operatórias do logaritmo. Como somar logaritmos, como subtrair. Essas propriedades são muito importantes em alguns cálculos. Então, vejamos as propriedades operatórias de logaritmos. A primeira propriedade fala uma regra, nos diz uma regra de como somarmos logaritmos. Então, o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na mesma base A, ou seja, se eu estou somando dois logaritmos de mesma base, é igual ao logaritmo de x vezes y na base A. Então, essa primeira propriedade, ela transforma soma em produto. Ou seja, a soma dos logaritmos é igual ao logaritmo do produto. Aqui, em particular, nós poderíamos dizer que se essa base A é a constante de Euler, então o logaritmo se transforma em logaritmo neperiano. Então, aqui eu teria logaritmo neperiano de x mais o logaritmo neperiano de y é igual ao ln de x vezes y. Então, o ln de x mais o ln de y é o ln de x vezes y. A segunda propriedade fala sobre a diferença de logaritmos. O logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A é igual ao logaritmo de x sobre y na base A. Então, sempre que eu estou fazendo uma diferença ou uma subtração de dois logaritmos que possuem a mesma base, observe que nessa propriedade aqui a base tem que ser igual, então a diferença dos logaritmos pode ser transformado no logaritmo de um quociente. Então, muitas vezes nós temos daqui e precisamos vir para cá, ou às vezes temos o logaritmo do quociente e precisamos transformar numa diferença.
Então, o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A é o logaritmo de x sobre y na base A. Então, em particular, se essa base A é a constante de Euler, então teremos o logaritmo neperiano e ficaremos com ln de x menos ln de y igual ao ln de x sobre y. ln de x dividido por y. Terceira propriedade operatória é o logaritmo da potência. Diz que o logaritmo de x elevado a n na base A é igual a n vezes o log de x na base A. Então, esse n que está no expoente do x, ele está passando a multiplicar o logaritmo. Então, o logaritmo de x elevado a n, o logaritmo da potência, x elevado a n na base A, é o expoente da potência vezes o logaritmo de x na base A. Em particular, se a base A é a constante de Euler, teremos que o ln de x elevado a n é igual a n vezes o ln de x. Ou seja, esse n aqui, ele pode descer multiplicando. Esse n pode descer multiplicando o logaritmo. A quarta propriedade, ela diz que o logaritmo de x na base A pode ser escrito como o logaritmo de x em uma base B dividido pelo logaritmo de A na mesma base B. Então, essa propriedade ela é chamada de mudança de base. Ou seja, se eu tenho o log de x na base A, eu posso mudar para o log de x em uma base B sobre o log de A na mesma base B. Observe que as bases aqui têm que ser iguais. Então, por exemplo, se eu tenho uma calculadora científica que me dá o logaritmo neperiano de qualquer número, e eu quero saber quem é o logaritmo de 2 na base 3. Mas na minha calculadora científica só tem os valores do logaritmo neperiano. Então eu posso usar essa propriedade e transformar esse logaritmo de 2 na base 3 num quociente do ln de 2 sobre o ln de 3. Porque aqui o ln de 2 é o log de 2 na base E e o ln de 3 é o log de 3 na mesma base E. Então, se a minha calculadora dá só o ln de qualquer número, então o log de 2 na base 3 pode ser escrito como o ln de 2 sobre o ln de 3. Calculo o ln de 2, calculo o ln de 3 e depois eu divido o ln de 2 pelo ln de 3. Algumas calculadoras só dá o logaritmo decimal, então o log na base 10. Então eu transformaria para o log na base 10. Ficaria com o log de 2 dividido pelo log de 10. Então você vai lá na calculadora, calculadoras mais simples, que só calcula logaritmo na base 10, calcula o log de 2, calcula também o log de 10 e depois divide e você obtém o log de 2 na base 3, ok? Desculpa, calcula o log de 2 e calcula o log de 3, né? Log de 2 na base 10, log de 3 na base 10. Depois efetua a divisão e você tem o log de 2 na base 3. Então essas são as principais propriedades operatórias dos logaritmos. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, importante, mas você pode pegar as apostilas que estão na nossa plataforma e aprofundar ainda mais, fazer exercícios sobre logaritmos. Eu postei uma apostila na nossa plataforma de estudos, onde nessa apostila eu faço a demonstração de cada uma dessas propriedades operatórias. Então, bons estudos e muito sucesso!